Olá, chamei a Ludmila para ministrar sobre nós hoje. Eu não tenho medo de ser, nem eu nem você. Diz aí, eu não tenho medo. Recebe isso aí, irmã, no teu coração. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. Lembra aí dessa música? Ela não sai de moda. Aleluia, eu não tenho medo. Isso aí, meninas, vão escrevendo. Eu não tenho medo. Eu vou romper. Eu não tenho medo de ser quem eu sou. Eu não tenho medo. Você não tem medo. Aleluia. Vai chamando as amigas aí, vai subindo os corações e vai mandando esse aviãozinho aí para 20 amigas, vai. Hoje é a última aula. Chama cada uma aqui 20 amigas pelo menos, pra gente compartilhar esse tempo juntas. Não tenho medo de fracassar, de não vencer. Eu não tenho medo disso. Nem eu, nem você. Bem-vinda, Tainá. Bem-vinda, Jana. Eu não tenho medo de não tentar. Você vai romper nesse tempo, em nome de Jesus. Por quê? Verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. É disso que nós vamos falar aqui. Vamos descortinar esse espírito do medo. Aleluia. Caia por terra, no nome de Jesus. Me ensina a não temer. Aleluia. Glória a Deus. Começamos já expulsando Satanás e seus demônios. A gente já começa assim, a gente já começa dando uma ordem, declarando, olha, eu não tenho medo. Você não tem medo. A palavra diz que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Quem é você? Eu vou dizer quem você é. Você é filha do leão. Você sabia disso? E filha de leão, leoa é. Ô, glória! Quem é filha de leão, gente? Leoa é. Nós somos leoas. Tem aqui um bando reunido de leoas, de mulheres que avançam, de mulheres que têm prazer de andar em bando, que se conectam, que andam em unidade sim e que avançam. Você sabia que a leoa é ela que caça? Não é o leão que caça? É a leoa que vai caçar? Então, assim, muitas vezes, né, nós ficamos deitadas eternamente em berço esplêndido, a gente fica esperando que alguém faça alguma coisa por nós e o Espírito está nos despertando nesse tempo. Nós vamos agir, nós vamos nos mover, nós não vamos ficar paradas vendo a banda tocar. A nossa mente está sendo destravada no nome de Jesus para esse tempo novo que Deus tem para nós. Você sabe que quem vive a palavra vive sempre em novidade de vida? Você lembra disso? Deus tem novidade de vida para nós, novidade de vida para mim e para você. Aleluia! É isso aí, o leão da tribo de Judá, rugindo com poder, com autoridade. Filha de leão, leoa é. Você é leoa, leoa do reino de Deus. E nós estamos aqui, né, na última aula aí dessa semana, foi uma semana muito especial. Quero pedir para você mandar esses aviãozinhos aí, subir esses corações, porque quando a gente sobe o coração, o Instagram, ele entende que tem relevância, ele mostra essa bolinha para mais pessoas. Então, se você puder,
Aperta aí esses corações e manda aviãozinho, chama as irmãs, chama a mulherada para participar aqui, porque foi uma semana muito especial para mim. Para mim foi uma semana muito especial, não sei para você. Você aprendeu? Alguma coisa destravou aí? Alguma coisa ampliou? Eu creio que sim, algumas mulheres já me falaram no privado que têm sido muito abençoadas, que têm enxergado além por conta desses estudos, né? Se você não assistiu às lives anteriores, eu aconselho você a dar uma olhadinha nas lives anteriores, porque a gente vem, né, numa sequência, emendando aí uma coisa na outra. Então, é interessante que você veja as lives que passaram, tá bom? Então a gente está aqui hoje falando aí das estruturas do medo e a gente quer declarar no nome poderoso de Jesus, lembrando que palavra é documento assinado, ok? Lembrando que quando nós abrimos a boca para falar coisas boas, realidades, porque tem hora que não é a minha verdade, mas é uma realidade, é aquilo que Deus quer para mim. Então, assim, pode ser que hoje eu não esteja saudável, mas a realidade para mim é que Deus tem saúde. Então eu declaro e abro minha boca e declaro: você está cheia de saúde, você está cheia da vida de Deus. Aí você olha lá para aquele marido e você pensa: cruz, credo, onde que eu fui arrumar esse homem? Não! Né? Você traz a realidade de Deus, começa a declarar esse homem abençoado, esse homem bendito, esse homem cheio de talentos, esse homem inteligente. Né? Você vai declarar sobre a vida dos filhos, né? Não deixa de declarar a palavra, porque Satanás quer fazer, sabe o quê? Ó, nos calar. E muitas vezes ele faz isso usando o medo. Ele nos cala usando o medo. A Tainá está dizendo: meu Deus, essas lives abriram os meus olhos espirituais. Glória a Jesus, Tainá. É isso aí, cada dia mais. E a gente não para, né? A gente não para de crescer, a gente não para de aprender, porque a palavra ela se renova sempre. Então, esse é o tempo, essa é a hora. Quero convidar você a enviar esse aviãozinho aí, que tem pouca gente aqui nessa live hoje. É o último dia, gente. Vamos lá, chama aí a mulherada, envia aí o seu avião. E eu quero começar aqui, olha, a mudança de mentalidade é um grande investimento. Para mudar de mentalidade, você vai ter que investir. Não tem jeito, é um grande investimento. Como é que investe? Se expondo a bons pensadores. Gente, quem não gosta de ler? Tem que gostar de ler, gente. Tem que gostar de ler. Tem que aprender a ler. Porque a leitura, ela nos leva além, a leitura amplia os nossos horizontes, se expõe a bons livros. Tem gente que assim, eu não gosto mesmo, não gosto de ler, só leio a Bíblia. E olhe lá, às vezes quando diz assim, só leio a Bíblia, é porque lê a Bíblia no culto. Tem gente que nem pro culto mais leva a Bíblia, né? Lê quando põe lá. Então assim, não tem problema não levar a Bíblia pro culto, mas precisa ler a Bíblia, precisa ler a palavra, precisa se expor a bons pensadores para crescer, para destravar a mente. Tem que ler, começa a declarar. Você ama a leitura, você ama a sabedoria, né? Porque quando a gente ama a sabedoria, a gente quer crescer, a gente quer conhecer e a gente paga um preço por isso. Então você está disposto a pagar o preço para crescer em nome de Jesus, tá bom? Você tem que aprender sobre tudo. Olha que interessante. Você tem que saber o que é que está acontecendo no mundo que você vive. Porque senão você vai ser uma presa fácil do inimigo. Você precisa saber dos contextos políticos, você precisa saber dos contextos históricos, você precisa saber da história da tua cidade, você precisa saber um pouquinho de cada coisa, para você não ser levada por quem pensa. Lembra aqui que nós já falamos? Quem não pensa é levado por quem pensa. Então, você precisa crescer, você precisa saber disso em nome de Jesus. Você tem que ter argumentos e contra-argumentos para toda e qualquer seta do diabo. Porque o diabo ele não para, gente. Não é porque nós fizemos aqui uma semana para destravar a mente que agora nós estamos imunes aos ataques do maligno. Não, não, não. Satanás não para. Então você tem que estudar, você tem que saber os argumentos. Quando Satanás lançar aquele pensamento na sua mente, você tem que estar pronta para, olha,
fazer como Jesus fez, né? Jesus estava lá no deserto, ele apareceu, ficava tentando Jesus e Jesus o calava com a palavra. É assim que precisa ser na minha e na sua vida. Tem aulas agora, né? Tem YouTube com tanta coisa boa, é uma outra exposição a bons pensadores. Procura lá gente boa, escuta gente boa, né? Cuidado, gente boa não quer dizer gente com muito seguidor não, tá? Não quer dizer que é canal muito grande, cheio de inscrito, não. Porque tem um monte de gente aí no gospel, cheio de inscrito, que sangue de Jesus tem poder. Então, peça ao Senhor, peça orientação ao Senhor, porque Deus responde, Deus fala conosco, Deus te orienta, tá bom? Manda esse aviãozinho aí, manda esse aviãozinho para as suas amigas, por favor. Vamos aumentar um pouquinho mais o número de mulheres aqui. Tem o Telegram da Marcele do Cris, é isso aí, tem o Telegram aqui, né? Você, na minha bio, você clica lá, tem o Telegram, tem áudio, tem algumas coisas que eu tô colocando lá. Então, se exponha a pensadores. 2, encontre pessoas que te impulsionem a crescer. Se você ficar andando com gente que te joga para baixo, meu Deus, não vai dar certo. Você tem que andar com gente que te impulsione a crescer. Então, aquelas amizades nocivas, sabe? Não tem mais amizade esquisita? Você sabe que tem. A pessoa não te impulsiona a crescer. A pessoa está sempre colocando você em dúvida. Tá sempre trazendo confusão para sua mente. Afaste-se. Não tem jeito. Afaste-se. Se você não consegue influenciar e é influenciada, afaste-se. 3, até aqui no Instagram, né? Se alguma coisa que você vê de outra pessoa, né, te causa sentimentos ruins, você fica deprimido, você sai dessa lama, jacaré, né? Tem que ter um filtro aí na sua mente para você saber o que é que vai te impulsionar, o que é que te vai fazer crescer. 3, encontre bons lugares que estimule a sua criatividade, a sua fé, a sua generosidade, sua bondade, sua alegria, sua paz. Que lugar melhor que esse que é a igreja? A igreja é esse lugar aqui, olha, que estimula a criatividade. É lá na igreja que você coloca teus talentos para serem usados. É na igreja que você é estimulado às boas obras. É na igreja que a tua fé é estimulada. É na igreja que você é estimulada a ficar sarada, a ficar curada, a ficar feliz. Então, não larga a igreja. Tem um monte de gente nesse período que não está indo para a igreja. Não, eu estou vendo do culto, eu estou vendo aqui de casa. Sai de casa, garota. Tu vai para mercado, tu vai para sacolão, tu vai trabalhar, tu vai fazer um monte de coisa. Vai para a igreja, larga a mão sem ser vergonha. E vai para a igreja, encontre bons lugares. 4, estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. Meninas, o tempo certo é agora. O tempo certo é hoje, é agora. A hora de mudar a mentalidade é ontem. Então, assim, a gente já está atrasada. Não fique esperando alguma coisa acontecer. O tempo é hoje, a hora é agora. Agora, preste atenção nisso. Olha, cada pensamento tem o poder de se tornar muito grande. Cada pensamento tem o poder de se tornar muito grande. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Porque se você... A gente daqui a pouco vai entrar aqui no medo e eu vou falar, né? O medo, ele é inerente ao ser humano. Ele é até uma defesa. Porque se a gente não tivesse medo, a gente podia ficar ao lado de feras, por exemplo, né? Você ia lá no zoológico e ia querer entrar dentro da jaula e ia esticar sua mão para botar lá no leão, por exemplo. Né? Se você não tivesse medo, você ia atravessar ali a Dutra e de qualquer maneira. Porque o medo, então, ele é uma trava, é uma coisa boa num certo limite. Mas cada pensamento tem um potencial para se tornar muito grande. Cuidado para esse medo que começou assim não ficar muito grande. Se cada pensamento tem o potencial para se tornar muito grande, pense coisas boas. Comece a sonhar com coisas boas. Comece a imaginar coisas boas. Comece a imaginar coisas grandes. Aonde você vai estar daqui a 5 anos. Pensa como que vai ser a sua vida daqui a 5 anos. Como que vão estar aí tua família, teus filhos, teu marido, teus pais daqui a 5 anos. Comece a planejar coisas grandes, coisas boas, não coisas ruins, ok? Pensamentos, olha, isso aqui é muito excelente. Pensamentos divorciados de ações nada produzem.
você ter um pensamento e não manter ele junto com a ação, vai produzir, sabe o quê? Vai produzir nada. Quanta gente só pensa, quanta gente só imagina. Não, porque eu vou melhorar meu devocional, não, eu vou me envolver mais com a igreja, eu vou ser uma mãe melhor, um dia não. O pensamento, ele não pode ser divorciado de ação. Agora, preste atenção. A ação também não pode ser divorciada de pensamento, porque a ação divorciada de pensamento traz o caos. Gente que age antes de pensar. Conhece gente assim? Que agiu, nem pensou, nem calculou. Aí o que essa pessoa traz? Essa pessoa traz o caos, traz desastres. Ações divorciadas de pensamentos produzem um caos, produzem desastres, tá bom? Então, a gente pensa e a gente age. A gente pensa, a gente calcula, a gente decide e então a gente coloca o plano em ação, ok? O medo, ele é uma sensação desagradável que é desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Então, ele está sempre associado a um instinto de sobrevivência. Ok, até aí tudo bem, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, ele é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos. Legal isso. E nas consequências antes da gente fazer alguma coisa. Mas tem medos que são imaginários. Tem medos que eles nunca acontecerão de verdade. E já que cada pensamento tem o potencial de se tornar muito grande, nós não vamos temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você não vai ter medo de fracassar. Quantas vezes você se dispõe a não fazer, a não tentar, com medo do fracasso, com medo da crítica, com medo do que vão dizer, e aí fica pensando sempre no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, e nunca age a vida. Nós vamos agir nossa vida, meninas. Em nome de Jesus, nós vamos agir a nossa vida. A gente tem uma só para viver, então a gente precisa viver essa vida muito bem vivida. Tem gente, por exemplo, que tem medo de falar em público. Muitos têm medo de falar em público. Quero que você bote aqui se você tem medo de falar em público. Coloca aí para mim. Tem uma pesquisa aqui, maioria das pessoas tem medo de falar em público. Olha, Satanás quer calar você mesmo. Porque se você tem medo de falar em público, se você tem medo de se colocar, como que você vai pregar o evangelho da verdade? Como que você vai falar que Jesus Cristo salva, liberta, restaura, destrava a nossa mente, prospera? É isso que o diabo quer, que a gente tenha medo. Olha aí, quantas mulheres com medo de falar em público. Você vai começar a se ministrar. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser quem Deus me chamou para ser. É isso aí, é lutando, é isso a Marcinha está dizendo, eu luto contra isso. Você vai lutar e você vai vencer. Não se acomode. Lembra que nós lemos aqui que Satanás ele usa pessoas alienadas, pessoas que têm preguiça de pensar. Satanás usa pessoas que se acomodaram, que não querem lutar por aquilo que querem, por aquilo que desejam, né? Isso tudo está aqui nesse livro que eu indiquei para vocês, para quem quiser comprar, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E aí eu vou ler aqui um outro pedaço, de novo aprendendo com o inimigo, mas é muito valioso, né, esses ensinamentos aqui. Ele diz, é uma entrevista com o diabo e Satanás responde aqui algumas perguntas. Eu quero pedir para você mandar mais aviãozinho, tá crescendo, mas a gente precisa de mais gente aqui, tem que ter mais meninas aqui. A Tainá tá dizendo, eu fico igual um tomate, né, pastora? Mas eu vou, é isso aí. Fica igual um tomate, mas vai. Né? É isso que é a coragem. A coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você enfrenta os teus medos. Ninguém pode dizer assim, mas eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de coisa alguma. É claro que, como eu já disse, isso é inerente ao ser humano. Mas nós vamos nos livrar de todos os nossos medos imaginários. Em nome de Jesus. Amém?
Mandou esse aviãozinho aí, amiga? Sobe esse coração e manda aviãozinho. Vamos lá, vamos fazer um barulho nessa internet, pelo amor de Deus. A gente foi chamado para fazer barulho, gente. Nós fomos chamados, é o povo que sacode a terra. No Atos fala lá, né? Quem é esse povo que vem aí que sacode a terra? Quem é? Somos nós, o povo que sacode. Às vezes você tem medo de mandar esse aviãozinho. Ai, vão me achar chata, vão me achar medo. Que isso, minha filha? Você está fazendo uma coisa boa, faz, manda avião, chama mesmo. Olha, para coisa ruim, as pessoas não têm medo. As pessoas vão lá, mete a cara, quantos, né? E às vezes, por uma coisa boa, a gente fica tímida, fica num canto. Em nome de Jesus, o Senhor fala contigo, olha, sai desse canto e vem para o meio. Teu lugar não é nos cantos, teu lugar é no meio. No meio, Deus vai fazer um alvoroço. Então, olha, a pergunta para Satanás é: como você assume o controle da mente das pessoas? Preste atenção nessa resposta. Isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado no cérebro humano. Gente, vamos usar o nosso cérebro, vamos? Vamos exercitar a nossa mente. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas. E dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Pensamento negativo. Sabe, você às vezes já acorda pensando coisa ruim, já acorda dizendo que o dia é ruim, já acorda, meu Deus, é tanta coisa que eu tenho para fazer, quanta coisa ruim. Olha aqui, olha, quem já plantou isso? Não foi Deus não, hein? É Satanás mesmo. Olha, a Ayla está dizendo, eu sigo um cara que ele fala, quem tem medo não avança, fica travado e não prospera. É isso aí. Nós não somos essas, nós somos aquelas que vamos avançar e vamos prosperar. Aí ele diz aqui, olha, você deve ter truques e ferramentas para ganhar controle e acesso à mente humana. Conte-nos. Olha, para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso é o medo. Satanás dizendo, planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda de saúde, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. São os 6 principais medos que a gente enfrenta e que Satanás se aproveita. Ele está dizendo aqui que ele planta nas mentes. Nesse tempo de coronavírus, de pandemia, de mídia, falando sem parar, quantas pessoas com medo, quantas pessoas apavoradas, quantas pessoas se suicidaram. Você sabia disso? Teve muito suicídio. Você sabia que o suicídio, ele não é falado pela mídia, porque quanto mais a mídia anuncia do suicídio, mais gente quer se matar? Então é por isso que a gente não vê os anúncios, mas o número de pessoas que suicidaram cresceram durante esse tempo. Por causa do quê? Por causa do medo. Por quê, gente? Porque quantas vezes ficamos alienados na frente da televisão, só recebendo aquele monte de informação sem processar, sem avaliar, sem passar por um filtro. Peraí, olha, nós moramos aqui, quem é de São João sabe. Nós moramos aqui em São João. Ora, gente, foi gente o tempo todo na praça, foi gente o tempo todo pelos mercados, era gente em sacolão, fila de banco, meu Deus, isso aqui não ficou vazio, foi nunca respeitaram essa tal de quarentena, essa quarentena que não tem nada de científica, essa quarentena que trancou os saudáveis e coisa que nunca foi feita, trancar a gente saudável. Pensa que se isso fosse desse contágio tão absurdo e se fosse tão letal como dizem que é, o que ia acontecer? São João ia acabar, gente. São João tinha acabado. Você entra aqui, ó, os bares todos lotados, as pessoas sem máscaras. E o número de mortos de São João,
a última vez que eu vi era 160 pessoas. Nós somos o formigueiro das Américas. Nós somos o município que tem mais gente na América. Sabe o que é isso? Tem muita gente aqui. Então era para ter muito mais, graças a Deus, né, que não teve. E é claro que a gente sente por aqueles que foram. Eu não estou dizendo que o vírus não existe, não é isso. Essa live não é sobre isso, não é sobre o vírus que não existe, não é desmerecendo, mas é falando para você, olha, tanta gente apavorada, tanta gente, e o negócio não é tão terrível como pintaram. Agora, a vida vai ter que andar, porque quem pode ficar trancado o tempo todo dentro de casa? Ninguém pode, países estão quebrados, a economia quebrada, e a economia mata tanto quanto a saúde. Então, se a gente pensar, a gente não cai nessas histórias da mídia. Se a gente começar a não ser alienado, sabe? A gente vai filtrar. E é claro, né? Vou fazer minha parte, vou tomar os meus cuidados. Se mandou usar a máscara, eu uso. Se mandou ficar distante, eu fico. Mas sem loucura. Sem esse pavor, sem esse medo que trava tanta gente, que deixa tanta gente preso dentro de casa, adoecendo dentro de casa, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Ah, gente, em nome de Jesus, isso não é para mim, não é para você, não é para as leoas. As leoas não vão ficar assim. As leoas vão fazer o que precisa ser feito. O Satanás continua dizendo, o primeiro e o último medo, o da pobreza e o da morte, em um momento ou outro durante a vida, eu amarro as pessoas com um deles e até em ambos. Olha só, que diabo cretino. Vê se não é isso, gente. O medo da pobreza e o medo da morte. Satanás está dizendo que amarra pessoas em algum momento da vida nesses medos. Planta esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Você anda com muito medo? Isso não vem de você. Isso vem do nosso inimigo. Isso vai cair por terra na tua vida em nome de Jesus, porque nós estamos denunciando, estamos escancarando aqui. Então isso não vai mais atuar em você. Realiza essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém. Claro que não. Quem faz isso é Deus. Está lá em Mateus, que a gente, se tem alguma coisa para temer, é para temer aquele que pode lançar no inferno. Só Deus. Satanás não pode fazer isso. Satanás não pode nos punir. É claro que não posso punir ninguém, excesso na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. O mal que eu temia, este me sobreveio. Se você tem medo de barata, ela vai aparecer no ambiente e é em você que ela vai pousar. Sim ou não? Se você tem medo de aranha, você vai lavar embaixo da pia, vai grudar uma aranha no teu braço. Sim ou não? Não é assim que acontece? Tem gente que tem medo, que tinha medo de cuidar de um doente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tinha muito medo. Olha só que medo plantado por Satanás. Porque como que a pessoa na juventude fica pensando assim, eu morro de medo de um dia precisar cuidar de uma pessoa acamada. Quando a pessoa chegou na idade madura, o que ela teve que fazer? Ela teve que cuidar de acamado. Então, geralmente é assim. Então as mulheres, medo de não engravidar. Quantas mulheres com medo, com pavor, nunca vou conseguir engravidar, eu nunca vou conseguir casar, medo, um pavor, eu não vou conseguir realizar meus sonhos. Tá repreendido, Satanás. Nós não teremos medo, porque nós somos leoas de Deus, nós não temeremos coisa alguma. O nosso tempo acabou. Mas eu quero encerrar com Josué, no capítulo 1, que diz, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pronto, tá feito, tá fechado.
Então, a gente se esforça, a gente tem bom ânimo, nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, é interessante pensar nisso, porque ele começa dizendo, não te mandei eu, nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, quando nós nos esforçamos e nos animamos, diz aqui as Escrituras, Ele será conosco por onde quer que andarmos. Fechou, irmãs, fechou. O medo não tem vez na minha vida, não tem vez na sua vida. Se você quer engravidar, você vai começar a declarar, eu vou engravidar. Bota a mão no seu útero e começa a declarar, eu vou engravidar. Eu tinha pavor, que eu achava que eu nunca ia ser mãe. E olha só, eu casei aos 17 anos. E eu achava aos 17 anos que eu nunca ia ser mãe. Só que são medos que a gente não coloca pra fora, né? São medos que a gente fica aqui, ó, quietinha. Satanás já tinha me setado de tudo que era forma. Aos 20 anos, quando eu decidi engravidar, foi fácil, mole, mole. Só que sabe o que aconteceu? Eu vivia no hospital. Eu vivia hospitalizada. Depois de tudo concluído, descobriram que eu tinha um problema no meu útero. Né? Eu nasci, meu útero é defeituoso, chama de útero bicorno. E por isso que eu tive tanta dificuldade para gerar. Mas aí, isso fortalecia todo o hospital e as internações fortalecia o meu medo. E eu, no fundo, não era eu que pensava, era Satanás que botava assim na minha mente. E ele dizia, você não vai conseguir ser mãe, você não pode ser mãe. Sabia que você não ia conseguir ser mãe. Sabia, essa criança não vai durar muito tempo aqui. Olha como que o diabo é sujo. Mas aí Deus me ensinou a guerrear lá no hospital. E aí, para eu não pensar besteira, sabe o que eu fazia? Eu cantava, eu adorava. No tempo que eu estava no hospital, eu estava cantando aqui na minha mente, olha, foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu, para eu não ficar pensando em tanta coisa ruim, eu não dava conta, e hoje eu entendo que não era eu sozinha, era Satanás ali, olha, plantando semente, jogando seta e trabalhando para tentar me roubar. Deus me deu uma estratégia de guerra, adoração, e eu cantava, louvado, uma música muito antiga, louvado seja, Senhor, teu nome, diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. E quando eu imaginava os reis e os poderosos, eu imaginava os médicos, que os médicos diziam, tô aguardando aí para tirar o bebê, tô aguardando o coração parar de bater para tirar essa criança. Então, minhas amadas irmãs, para a glória do nome do Senhor, você sabe, Isaac nasceu, tá aí, um homem zarrão, lindo, de 1,85 m, tá aí minha filha, a médica disse, nunca mais você tenha filho, e eu gerei outra vez, gerei a Isabela, minha amiga, minha companheira. Não deixa o diabo dizer para você o que você não pode fazer. Só quem diz o que a gente não pode fazer é Deus, é o Espírito Santo. E Ele não faz isso nos movimentando através do medo. Então está descortinado aqui todo espírito de medo que ronda a tua vida, que diz que você vai morrer de desgraça, que vai morrer. Esse dia eu estava conversando com uma mulher preciosa, que ela tem medo, ela tem certeza que quando ela viaja ela vai morrer. Olha como é que Satanás faz esse sujo. Toda a viagem dela é um sofrimento, ela vai chorando, porque ela acredita que naquela viagem vai acontecer um acidente. Está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Então, toma aí o controle da tua mente. Toma o controle dos teus pensamentos. Guerreia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E você vai vencer, você vai romper, você vai ser tudo o que Deus planejou que você fosse, em nome de Jesus. Amém? Me perdoe, hoje nós passamos um pouquinho do horário, nós vamos orar, não vai embora, vamos orar. Amanhã, nesse mesmo horário, eu estou no canal da Dani Fraguito, vou estar falando sobre o autocuidado da filha. Eu quero convidar você a estar comigo também, tá bom? Vai ser uma bênção, uma conferência online que ela está fazendo, nesse mesmo horário, meio-dia, e eu vou estar lá com a Dani, ok? Segunda-feira, eu tô aqui meio-dia, mas não vai ser mais a semana toda não, tá bom? Vai ser 2 vezes por semana, mas eu mudei o horário para meio-dia, achei meio-dia o horário melhor pra gente, ok? Deus abençoe vocês muitíssimo, bota a mão aí na sua mente se você pode e vamos orar?
Espírito Santo, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos sara, que nos liberta. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus de amor. Muito obrigado, que é o Senhor que nos dá ousadia. Nós vamos além. O espírito de ousadia recaia sobre a vida de cada mulher aqui e que caiam por terra todas as cadeias do medo. Nós não seremos aprisionadas por Satanás, em nome de Jesus. Aonde houver espaço vazio em nós, na nossa mente, nós pedimos, Espírito Santo, preenche com a tua presença. Nós só queremos a tua presença em nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que te amamos, que tu és tudo para nós. Toma o domínio do nosso corpo, toma o domínio da nossa alma. Toma, Senhor, o nosso espírito, em nome de Jesus. Dá, Senhor, a cada mulher aqui um final de semana tremendo, abençoado, cheio da tua presença, em nome de Jesus. E que caiam por terra todas as estruturas de medo que Satanás plantou na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus, meninas. Deus abençoe vocês, sabe que eu amo vocês, amo estar aqui com vocês, amo compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe muitíssimo. Mary, escuta depois, Salão da Mary aí, né? Escuta depois, eu vou deixar salvo aqui, você escuta depois, tá bom? Deus abençoe muitíssimo, beijo!